Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, esse vídeo de hoje eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente, tá? Esse sorriso com o qual eu recebo vocês em todos os vídeos, ele vai sair agora. E eu quero falar uma coisa muito séria. E eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu sou um homem heterossexual. Casado, aliás, muito bem casado, diga-se de passagem. Mas eu sou casado com uma mulher que era divorciada antes de se casar comigo. E eu também era divorciado antes de me casar com ela. Ou seja, nós dois estamos não no primeiro casamento. Muito bem. Eu tenho um filho do meu primeiro casamento e ela tem 2 filhos do casamento dela anterior também. Ou seja, eu tenho um filho e 2 enteados e ela tem 2 filhos e 1 enteado. E nós somos uma família. Quando nós nos conhecemos e resolvemos nos casar, não foi para procriar, não foi para ter filhos, não foi para nada disso. Foi simplesmente porque nós nos apaixonamos, porque nós começamos a nos amar, descobrimos nosso amor um pelo outro e resolvemos dividir a nossa jornada da vida. E por que eu estou falando isso, gente? É um exemplozinho muito simples para eu poder entrar no assunto que para mim é sério, de tão absurdo que é. Pela primeira vez nos nossos vídeos aqui, eu vou fazer o vídeo com um papel na mão. E o papel que eu tenho na mão aqui é um relatório da Câmara dos Deputados, mais precisamente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, do dia... acho que 3 de outubro, 4 de outubro, semana que passou agora, 9 de outubro, enfim, esta semana que passou agora, que é um relatório a respeito do projeto de lei 580 de 2007, que era um projeto de lei lá do ex-deputado Clodovil, que falava sobre o contrato civil para uniões homoafetivas. Tudo bem, esse projeto de lei nunca foi aprovado, nunca foi votado, nem nada. E a gente sabe que a união civil homoafetiva foi garantida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Através de ações de constitucionalidade, né? Quer dizer, eles mostraram a constitucionalidade do casamento homoafetivo e tudo mais. E aí, uma comissão da Câmara dos Deputados, tomada por deputados fundamentalistas, resolveu votar um relatório que traz uma série de alterações nesse projeto de lei e que, na prática, acaba por proibir o casamento homoafetivo. Eu não vou entrar aqui no mérito do absurdo que foi a votação, quebra de acordo, tudo isso vocês devem ter ouvido falar por aí na imprensa. Eu fiz questão de pegar o projeto de lei e o relatório, na verdade, né? Porque tem alguns trechos que eu quero destacar aqui, porque assim, é tudo tão absurdo, é tudo tão nojento, é tudo tão abjeto, que eu acho que eu precisava falar sobre isso. E por quê? Um canal de arte, de cultura, de literatura resolve falar sobre isso. Por 2 motivos. Primeiro, porque todo mundo tem que falar sobre isso. Eu sei que a gente está vivendo um momento em que a mídia toda está falando de coisas sérias, como a guerra lá de Israel com Hamas, que eu também não vou... Eu até pensei em fazer um vídeo, mas eu não tenho propriedade para falar sobre isso, eu não estudo isso, o que eu sei sobre isso é muito pouco para poder fazer um vídeo.
E sei que isso é importante e isso está tomando conta da imprensa, mas a gente não pode deixar uma coisa tão absurda como essa acontecer no país. Então, primeiro, o assunto é importantíssimo e por isso que eu acho que não só eu, como todo mundo deveria falar dele. E segundo, porque isso aqui é um canal de arte, de literatura e de cultura, mas é um canal que também analisa a produção de discursos. E eu quero justamente, eu fiz questão de pegar o projeto de lei e trazer para cá, porque eu quero justamente analisar o discurso que está por trás dele. Eu grifei algumas partes do projeto de lei para mostrar o quão abjeto e o quão nojento é esse relatório. Bom, vamos lá. Para justificar o relatório feito pelo relator, que eu não vou aqui citar o nome, é um deputado que é um pastor fundamentalista, ele recorre a determinadas coisas. O primeiro grifo que eu fiz é ele coloca aqui. E aqui analisamos os textos bíblicos em seu contexto histórico normativo, não enquanto livro sagrado. Muito bem. É verdade que muita gente considera a Bíblia um livro histórico. Mas eu vou dizer para esse nobre deputado que, primeiro, a maneira como ele escreve aqui não tem nada a ver com o histórico, tem a ver com o religioso. Então ele está apelando para uma interpretação enviesada, mas religiosa. Se ele quer realmente usar a Bíblia como um livro histórico, eu aconselharia ele a ler esse livro aqui, ó. O livro aberto. Leituras da Bíblia, do Frederico Lourenço, que eu inclusive já fiz resenha aqui desse livro no canal. Isso aqui é uma abordagem mais historicizante, mais historiográfica da Bíblia, de uma maneira muito bem feita. Não é essa idiotice que ele coloca aqui no relatório e que tenta dizer que estamos vendo em seu contexto histórico. Aí ele coloca contexto normativo. Normativo para quem? A Bíblia não prega para mim, não dá para mim, que não sou cristão, nenhuma norma. Eu não tenho que seguir nenhuma norma da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro normativo. Então eu não tenho que seguir nada porque eu não acredito nela. Eu não acredito, eu não professo as verdades que ela traz. Então ela não é nada normativa. Então a Bíblia jamais pode ser um livro normativo. Essa é a primeira coisa. Mas vamos lá. Mesmo assim, eu fiz questão de ir pesquisar alguns dos trechos da Bíblia que ele coloca aqui, condenando a homossexualidade. Aí ele coloca aqui, por exemplo, que diz que no Novo Testamento, porque ele não quer ser acusado de fundamentalista, o Antigo Testamento, aquela coisa mais, né, do Deus mais irado, daquele Deus que castiga. Então vamos para o Novo Testamento, que fala de Jesus, que fala de amor. E aí ele fala: Novo Testamento condenou a prática da homossexualidade, considerando-a contrária à lei de Deus e da natureza. E aí ele cita Romanos 1, 26, 27. E aí eu fui pesquisar um pouco esse negócio aí de Romanos, né? Esse trecho da Bíblia, da carta de Paulo aos Romanos. Em nenhum trecho daí diz da pessoa que pratica sexo com alguém do mesmo gênero ir contra a natureza. Vamos lá, a gente não pode esquecer que o Novo Testamento foi traduzido para nós do grego. E isso aqui o Frederico Lourenço fala no livro dele, né? Ele até diz que ele não pode garantir muito a tradução feita por ele do Antigo Testamento, porque ele não era muito versado em hebraico, mas ele garantiria a do Novo Testamento, porque ele era muito bem versado em grego. E o Novo Testamento veio para nós traduzidos do grego. E aí, nesse trecho de Romanos, a palavra natureza está como physis.
E aí, qualquer pesquisa rápida que a gente faz, a gente percebe o seguinte, que quando se fala em natureza, aqui, nessa parte, se fala em natureza do indivíduo, ir contra a sua própria natureza. Quer dizer, quando o ser humano tem algum ato que vai contra a sua própria natureza. Física, espiritual, psicológica, enfim. Então, essa história de que vai contra a natureza, não tem nada a ver com a natureza da vida de todo mundo, uma universalização. Isso é uma interpretação enviesada. Além disso, vários pesquisadores mostram o quanto a interpretação que é feita dessa parte, Romanos 1, 26, 27, é enviesada porque não leva em conta o contexto histórico da época. Quando se fala em manter relações sexuais, se fala no sentido do abuso, que na época em determinadas culturas, inclusive entre os romanos, a prática do sexo abusivo era uma coisa mais permissiva socialmente. Então, quando se fala aqui, se fala em ir contra a sua própria natureza, ou seja, não fazer de forma abusiva. E aí ele também cita Coríntios 6,9, que fala que aqueles que praticam delitos não entram no reino dos céus. E entre os delitos está, na tradução, a pederastia e a sodomia, que esses fundamentalistas então ligam à homossexualidade. Primeiro, as palavras do grego que são traduzidas como pederastia e sodomia não são, essas palavras nem existiam na época. Tá? Isso é uma tradução posterior e é também, qualquer pesquisa mostra, uma tradução errada, né? Porque também tem a ver com perversões, com sexo abusivo e não com o sexo com pessoas do mesmo gênero. Então, só do ponto de vista bíblico, já dá para ver que isso aqui é uma idiotice sem tamanho. Mas vamos adiante, porque os absurdos só aumentam. Aí ele vai, num outro momento do relatório, falar que Freud, nos seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele incluiu a homossexualidade entre as perversões, as aberrações sexuais. Aí ele coloca, na opinião de Freud, a homossexualidade era uma manifestação de falta de desenvolvimento sexual e psicológico, e que se traduziu na fixação da pessoa no comportamento anterior à maturidade sexual. Primeiro, eu quero saber se esse senhor deputado aqui, qual é a formação dele em psicanálise para ele falar um troço desse. Uma imbecilidade como essa. Eu também não sou formado em psicanálise. Mas eu conheço um pouquinho a teoria freudiana e garanto que conheço muito mais do que ele. Mas só para não entrar no debate da interpretação da teoria freudiana, porque nem ele nem eu somos psicanalistas, eu quero só lembrar a esse distinto deputado e a todos os que votaram a favor desta aberração, que Freud, em 1935, só para não falar nos outros textos dele, tá? Em 1935, Freud escreveu uma carta para uma mãe que enviou uma carta para ele respondeu a essa carta, enviou uma carta para ele, pedindo ajuda a ele para curar, entre aspas, o filho dela. E o Freud percebeu na leitura da carta que se tratava de um rapaz homossexual. E ele respondeu para essa mãe justamente o oposto do que esse relatório abjeto fala aqui. Freud dizia que a homossexualidade era simplesmente uma nova forma de manifestação da sexualidade, uma outra forma de manifestação da sexualidade que não tinha nada de errado, que não tinha nada de vergonhoso, que não tinha nada de delito. Ele inclusive chega a citar grandes personagens da história que eram homossexuais. Ele cita Platão, cita Michelangelo, cita Leonardo da Vinci.
Então, em nenhum momento Freud faz a defesa de que a homossexualidade seria algo ruim, seria algo que deva ser curado. Então, colocar Freud aqui é, além de querer dar um caráter pseudocientífico para esse relatório imbecil, é mentiroso. É mentiroso. Porque Freud nunca disse isso. Mas vamos adiante, porque piora. Porque piora. Num outro trecho do relatório ele diz: igualar o racismo com diagnóstico médico, porque ele está querendo dizer que quando a homossexualidade deixou de ser doença de cunho psicológico lá na década de 70, né? Ele está contando uma história totalmente enviesada aqui, idiota, e aí ele fala: igualar o racismo com diagnóstico médico era pura demagogia. Nobre deputado, eu não sei se o senhor sabe que há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal igualou a homofobia ao crime de racismo. O senhor está querendo dizer o que com isso? Que o STF foi demagógico? Que o STF errou? Então, é uma total desconexão da realidade do próprio país. Mas vamos adiante, porque piora. Vocês acham que não tem como piorar? Tem. Aí ele vai falar que em 1980, o Manual de Doenças Mentais incluiu uma nova doença homossexual. Exatamente está escrito aqui assim. Uma nova doença homossexual conhecida como egodistônica. Meu caro nobre, que mais uma vez se arvora em psicanalista sem entender absolutamente nada. A egodistonia não tem a ver com homossexualidade, ô imbecil. A egodistonia é quando alguém não se sente em sintonia com aquilo que ele é, com aquilo que ele se vê. Ele tem que ter um comportamento que não está em sintonia com aquilo que a própria pessoa enxerga de si. Será que essa egodistonia não seria justamente o que acontece com a repressão da homossexualidade das pessoas, que se veem, por exemplo, ou da transexualidade, que se veem, por exemplo, num corpo de homem, mas se veem como mulher e são obrigadas a ter comportamentos de homem, porque isso é o que a sociedade prega, e isso desenvolve a tal da egodistonia? Porque a egodistonia não é uma doença homossexual. Mas também a gente tem que deixar claro que a egodistonia também já saiu do Manual de Doenças Mentais. Também não existe mais, tá? Mas é só pra gente ver os absurdos que são ditos nesse relatório. Aí mais adiante, parece muito claro que quando as leis não legitimam o comportamento homossexual, as leis não legitimam o comportamento sexual. Ele fala em comportamento. A homossexualidade não é um comportamento. A homossexualidade é uma condição da pessoa. É uma condição de ser. A sexualidade não é o comportamento da pessoa. A sexualidade é a sua condição de ser. Então eles estão a todo momento tentando ligar a homossexualidade a um comportamento que eles chamam de pervertido, de doente. Enfim, mas vamos adiante. Aí ele vai justificar que muitos países não respeitam o casamento gay, não gostam do casamento gay, e aí ele vai usar como exemplo que em 2020 um país da Europa proibiu a adoção por pares homossexuais. Sabe que país é esse? A Hungria. A Hungria, que é governada pelo Viktor Orbán, que é um extremista de direita. Como esses caras aí. Como essas pessoas que votaram a favor desse relatório. Então é óbvio que na Hungria, dirigida e governada por um extremista de direita, como Viktor Orbán, é óbvio que esse tipo de coisa ia acontecer, né? É lógico. A gente viveu aqui no Brasil 4 anos de um governo de extrema direita e a gente sabe o que é isso. Mas vamos adiante.
tem mais aberrações aqui, tem muito mais. É impossível tais relações, as relações homossexuais, gerarem a vida. A relação homossexual, portanto, não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação, que justifica a regulamentação na forma de casamento e sua consequente proteção especial pelo Estado. Casamento, então, é procriação? Uma mulher que é estuprada, ela pode procriar desse estupro. E aí? Você vai querer que ela case com o estuprador? Porque procriou? Casamento é procriação? Não. Casamento é relação de amor. Casamento é uma instituição afetiva, é uma instituição de amor. E ela tem que ser tutelada pelo Estado para garantir que essa relação de amor dê aos entes que participam dela direitos sociais. Mas o que rege qualquer casamento, é um absurdo eu ter que estar falando isso em pleno século XXI, o que rege qualquer casamento, ou o que deveria reger qualquer casamento, é o amor só. Mas vamos adiante. Falta o específico da eficácia social do casamento como origem da família. E aqui ele comete mais uma aberração, porque ele está dizendo que família é só aquela que é originada do casamento que procria. E eu dei aqui um exemplo da minha família. Por isso que eu fiz questão de começar a falar de mim, da minha família. A minha família não é família? Segundo esses idiotas. Mas vamos adiante. E tem o maior absurdo aqui. Tem tantos. Ave Maria. Mas vamos lá. Aqui. Finalmente, as crianças que crescem sob a proteção de um casal homossexual são privadas do valor pedagógico e socializador da complementaridade natural dos sexos no seio da família. Olha que absurdo que é dito. Isso aqui está num projeto de lei. Isso aqui está num relatório de um deputado federal, da Câmara dos Deputados. Olha que absurdo que ele fala. Valor pedagógico. Crianças são privadas do valor pedagógico e socializador. Complementariedade natural dos sexos. Você está falando do quê, meu caro? Você está falando de coisa que você não faz a mínima ideia do que seja. Mas vamos adiante. Se para as relações homossexuais fossem concedidos o status civil de casamento, estar-se-ia dando aos homossexuais o que é de outros. Isso cometeria uma injustiça. O que se estaria dando aos homossexuais que casassem? Direitos? Direitos civis? Direito à herança? Direito à previdência? Direito a compartilhar propriedade? Direito a chamar o outro de companheiro, de cônjuge? Por que isso é do outro? Isso é de qualquer pessoa que resolva compor uma família, que resolva se casar. Lembrando que o casamento é uma instituição de amor. Mas vamos lá. A transmissão, ele fala que a relação homossexual impede a transmissão de valores humanos plenos que só se obtém pela complementariedade masculino e feminino. Da onde você tirou isso? Da onde ele tirou isso? Esse absurdo, eu não sei. Mas vamos lá, adiante. Casamento representa uma realidade objetiva e atemporal. Atemporal aonde? Há anos o divórcio era proibido. E aí? E aí? O divórcio era proibido, agora não é mais. O casamento muda, a concepção de casamento muda. Não é uma realidade objetiva e atemporal. Ela é carregada de subjetividades, porque ela é uma relação de sujeitos, de pessoas. Então isso aqui é uma babaquice. Nossa, olha como é que ele se refere ao casamento. É preciso também proteger o lugar da desova. Do contrário, as tartarugas correrão sério risco de extinção por ações predatórias em seus ninhos. Assim também é necessário proteger o casamento, vez que este é como que o lugar de desova
da família humana. Olha o que ele está falando do casamento. Eu acho até que as pessoas heterossexuais deveriam olhar para isso e ficar enojadas, porque assim, o meu casamento não é um lugar de desova. O casamento não pode ser um lugar de desova. Mas vamos adiante, que ainda tem um último. E aí aqui ele diz exatamente o que é que ele pensa. Não estamos falando de afetos, sentimentos ou de erotismo. Ainda que uma união entre um homem e uma mulher possua essas características também. Isso pode se dar fora do casamento, entre pares homossexuais e heterossexuais. Você está aqui pregando o amor livre, meu caro? Você está aqui dizendo que então fazer sexo fora do casamento é tranquilo? É isso que você está dizendo? Que o sexo não está ligado ao amor, não está ligado ao afeto? E que o casamento é uma instituição só de procriação? É isso que você está dizendo? Então, gente, eu fiz questão de ler, porque eu quero aqui trazer o meu repúdio e dizer que, além de tudo isso, e eu queria chamar a atenção das autoridades, isso aqui é crime. Nós temos um relatório da Câmara dos Deputados, criminoso, crime flagrante, uma vez que a homofobia é equiparada ao crime de racismo. Isso aqui é um documento homofóbico. E todo mundo, não só o relator, como todos os deputados e deputadas que votaram a favor desse relatório, deveriam estar sendo processados criminalmente, porque isso aqui é um crime. Não tem outra palavra para isso. É um crime. Então eu queria deixar aqui o meu repúdio, esse discurso abjeto, esse discurso nojento, tá? E por mais que a gente saiba, ou a imprensa diga, por isso que talvez a imprensa tenha dado pouca importância, que esse projeto não vai adiante, a gente não pode se calar diante disso, diante dessa ameaça de retrocesso. Vai trabalhar seriamente esses deputados que votaram a favor. E eu queria aqui parabenizar os 5 deputados dessa comissão, né? Eu não lembro o nome de todos, eu lembro o nome de 3, da Érica Hilton, do pastor Henrique Vieira e da Érica Cocai, mas tem mais 2 deputados, uma deputada do PSD que chama Laura, acho que é Laura Carneiro, e mais um deputado do PT que eu não lembro o nome, que votaram contra esse relatório. Então eu quero parabenizar os 5 deputados que votaram contra esse relatório, tá? Porque assim, qualquer pessoa minimamente lúcida não teria outra coisa a fazer a não ser rasgar isso aqui, porque isso aqui tem que ser rasgado e jogado no lixo, que é o lugar desse relatório. O lixo é o lugar desse relatório. Tá? Hoje eu não vou nem pedir, como eu sempre faço, para vocês darem a opinião de vocês. Se quiserem dar a opinião de vocês, deem. Eu acho que a gente tem que reforçar esse discurso. Agora, se você é um extremista fundamentalista que vai escrever besteira aqui, já vou dizer primeiro que a besteira não vai aparecer porque o canal é mediado. Então, nenhum comentário é publicado sem passar pelo filtro da gente aqui. Tá? Então não vai adiantar você falar besteira. Mas se você quiser propagar essa reflexão e propagar essa ideia do quão absurdo é esse relatório que foi aprovado, à vontade, tá? À vontade. Acho que a gente tem que crescer, fazer crescer mais e mais e mais essa indignação por essa atrocidade, por essa coisa inimaginável que foi aprovada em pleno ano de 2023 numa comissão da Câmara dos Deputados no Brasil. Então é isso, gente. Mais uma vez eu peço a todas e todos, peço desculpas pelo tom mais indignado, né? Eu costumo me indignar às vezes, mas eu nunca em nenhum vídeo aqui do canal me indignei tanto. Mas é que pra mim foi tão absurdo que eu fiz questão de... Eu comecei a ler as notícias, algumas notícias, alguns depoimentos da Érica Hilton, do Henrique Vieira, eu comecei a ler algumas coisas, falei, não, eu tenho que ver esse relatório. Aí eu fui, peguei o relatório, e aí quando eu li o relatório eu fiquei estarrecido de ver que na Câmara dos Deputados
se cometeu um crime. Existe um crime documentado aqui. Isso é um crime documentado. E alguma providência tem que ser tomada. Não é só, veja, não é só não aprovar essa lei. Não é isso. Para além disso, esses extremistas, eles precisam entender que aqui não é deles. Isso aqui não é o país deles. Eles não mandam e desmandam do jeito que eles bem entendem. Que aqui vive gente diversa, que aqui vive gente de todas as crenças, de todas as formas de viver. E que todas têm que ter os seus direitos sociais garantidos. E que todas têm o direito de viverem seus amores, suas condições de ser, suas formas de enxergar a vida na plenitude e com liberdade, com leveza. Porque é isso que é uma sociedade democrática, é isso que é uma sociedade civilizada e desenvolvida. Tá bom? Então peço a todas e todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, enfim, vão lá nas redes sociais da gente, visita o blog. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar não, porque realmente me fez mal. Sinceramente, me fez mal fazer esse vídeo. Eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas eu acho que é uma obrigação de qualquer pessoa que tem um mínimo espaço, como esse que eu tenho, denunciar um absurdo desses que aconteceu no país. E pasmem, isso foi aprovado no mesmo dia em que um pastor foi preso lá no Mato Grosso, junto com a mãe de uma menina de 10 anos, porque esse pastor pagava para a mãe dessa menina estuprar a filha. Para estuprar. A mãe vendia a filha para o pastor estuprava essa criança de 10 anos, e no mesmo dia que essa coisa abjeta foi aprovada na comissão da Câmara, esse pastor foi preso. Então olha quem são essas pessoas. Olha quem são as pessoas que estão pregando contra a união homoafetiva. Ou contra qualquer desse tipo de manifestação natural da vida. Isso sim, todas essas manifestações de vida, a homossexualidade, a transexualidade, a heterossexualidade, tudo isso são manifestações naturais das pessoas. É isso que a gente precisa botar na cabeça de uma vez por todas. Tá bom? Bom, gente, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.